trabalha sob Hudson Taylor, um missionário inglês que eu vou falar dele aos 17 anos, quando ele fez a decisão dele de aceitar Cristo, apesar dele ter nascido numa família metodista, fervorosa, ele não tinha feito ainda a decisão dele em Cristo. E ele fez essa decisão aos 17 anos, lendo um folheto escrito sobre o plano de salvação. E nesse mesmo instante que ele começa a ler esse folheto, porque ele estava entediado dentro de casa, com a ausência da mãe dele, que tinha começado a trabalhar, ela sente o desejo no coração dela, do trabalho dela, de se postar em joelhos e ali orar. E ela vai e ora pela vida dele, pela salvação dele, em relação a ele. E ele faz essa decisão em Cristo Jesus. E como ele foi crescendo, ouvindo o pai dele orar pela China e falando da China, ele sentiu no coração dele o desejo de servir na China. Só que ele não tinha certeza, então ele ficava apreciando isso no coração dele, até que um dia ele ouviu a voz de Deus, como se fosse a voz de Deus falando ao coração dele: vai por mim à China. E aí ele decide ir à China, ele se prepara durante esse ano de conversão dele para ir para a China. Ele muda a alimentação dele, ele come menos, ele faz exercícios físicos, ele dorme em colchão duro, ele aprende mandarim através do Evangelho de Lucas, que ele tinha o Evangelho de Lucas. Ele aprende grego, ele aprende latim, ele aprende teologia, mas não está formado em nada. Ele só aprende, estuda para ir para essa missão. E aí ele vai aos 21 anos, em setembro, né? 4 anos depois, em setembro de 1853, aos 21 anos, ele parte para a China a bordo de um navio chamado Bufres, com a Sociedade Chinesa de Evangelização. Depois de uma viagem difícil, de quase naufrágio, ele chega à China ele chega em Xangai para executar essa missão que Deus tinha colocado no coração dele, que era a promessa de Deus feita dos pais dele para a vida dele, e tudo se cumpriu. É muito linda essa história dele na China. Eu estive pesquisando, e ele foi considerado o primeiro missionário protestante na China. E é uma bênção. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer esse homem de Deus.